Olá, eu sou Hélio Fialho e hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante interessante. O suicídio é uma porta para o sofrimento eterno. O suicídio é uma porta para o sofrimento eterno. Vou começar fazendo a seguinte indagação. Você já pensou, ao menos uma vez, em tirar a sua própria vida? Você já pensou, ao menos uma vez, em se suicidar? É óbvio que dificilmente vou encontrar uma resposta negativa para esta minha pergunta, pois todas as pessoas já passaram por esse momento de tentação em alguma fase de sua existência. Na infância, na adolescência, na idade adulta, já como uma pessoa mais amadurecida, uma pessoa idosa, em alguma fase já passou por essa tentação. Os impulsos suicidas são mais frequentes quando uma pessoa se sente culpada, com remorso, com vergonha, com embaraço, e por isso ela sente que não merece viver. É uma maneira mesquinha de lidar com os sentimentos. É uma maneira muito mesquinha de lidar com as emoções. Geralmente o suicídio é cogitado em algumas situações graves na vida de um indivíduo, principalmente nos momentos de aflição, depressão e morte da autoestima. Reconhecemos que são momentos muito difíceis, mas muito difíceis, que alteram o comportamento humano. Vejam aqui os significados desses dois vocábulos que têm levado muita gente a praticar a autodestruição, ou seja, a tirar a própria vida. Vamos ver aqui na definição deste famoso alagoano dicionarista de Paço de Camaragibe, Aurélio Buarque de Holanda, o que significa aflição. Aflição significa agonia, atribulação, angústia, sofrimento, tristeza, mágoa, pesar, dor, cuidado, preocupação, inquietação, ansiedade, padecimento físico, quer dizer, sofrimento físico, tormento, tortura. Quantos significados? A aflição. Então, logo concluímos que o grande mal da sociedade moderna é a aflição. A humanidade se encontra aflita, estressada e mergulhada num oceano de desarmonia, muitos conflitos, muitos desajustes. E diante desse quadro caótico que fragiliza o homem, quer dizer, enfraquece a pessoa, caminham juntos a aflição, de mãos dadas, viu? Aflição, depressão e suicídio. São bem amigas. Aflição, depressão, suicídio, caminhando de mãos dadas. A aflição é uma ponte que leva à depressão, que por sua vez conduz ao suicídio. Vejamos o que escreveu o especialista e escritor Jones Meyer sobre a depressão. Abre aspas. Muitas pessoas já experimentaram algum grau de depressão. Pode ter sido apenas uma sensação de pesar que passou depressa. No outro extremo está a enfermidade paralisante, que se arrasta por meses e pode precisar de tratamento hospitalar. A característica universal da depressão é a letargia do corpo e a melancolia do espírito. Olha só, gente. A característica universal, mundial,
da depressão é a letargia do corpo e a melancolia do espírito. Muito pesado, né? Tudo parece demasiadamente problemático e não vale a pena esforçar-se mesmo, não vale. Inércia total. Nos casos severos, a depressão pode apresentar-se como uma intensa dor emocional que não passa de forma alguma e não apresenta esperança de luz no fim do túnel. Quanta desesperança, né? Quando a pessoa não consegue enxergar um fiasco, uma luz no fim do túnel, acabou a esperança. A depressão tem diversas causas possíveis. Pode ser uma reação natural, depois de prolongado esforço, que pode ser curada, inclusive, com repouso. Mas pode ser um desequilíbrio químico capaz de ser corrigido com quimioterapia. Frequentemente, é a reação normal à perda de um ente querido, um emprego, uma casa, ou alguma pessoa ou objeto muito importante que represente segurança. Às vezes, parece não ter causa identificável, não tem como identificar. Simplesmente brota lá do fundo do ser da pessoa, do âmago. E esse tipo de depressão é a mais difícil de suportar, porque parece irracional, arrasadora. A psicoterapia pode frequentemente ajudar nas perturbações emocionais que estão por baixo da superfície. A depressão é uma força muito significativa. Sua presença não pode ser negada, embora uma pessoa possa não reconhecê-la pelo que é. Ela afeta os padrões da alimentação e do sono também. Diminui o interesse sexual e outras atividades. A depressão rouba das pessoas a capacidade de tomar decisões. As pessoas não têm decisão nenhuma, fica inerte, paralisada, sem força para reagir. Uma das características inconfundíveis é o sentimento de fracasso e também de indignidade. Às vezes, as pessoas apenas têm a consciência de estarem aborrecidas e sem interesse pela vida. Não conseguem identificar a depressão subjacente. Mas o que está errado em tudo isso? Alguma coisa está errada. Como todos os outros sofrimentos, a depressão transmite uma mensagem de que alguma coisa precisa de atenção. O que essa coisa vai depender de pessoa a pessoa. Cada caso é um caso. Com frequência, o problema pode ser encontrado em sentimentos de frustrações que não foram expressos e ira contra outra pessoa ou situação. Por algum motivo, esses sentimentos não conseguem, de forma alguma, encontrar um escoamento, uma saída, e por isso se voltam para dentro, se volta para a pessoa, para dentro da pessoa, fica presa, aquele sentimento fica preso, não consegue sair, não consegue escoamento. A frustração é frequentemente, presta atenção, causada por uma necessidade imprópria de ser dependente. Assim, a depressão pode estar dizendo ao sofredor, ou seja, a pessoa depressiva, que ela precisa crescer de alguma forma em sua personalidade. Certamente está dando um sinal inconfundível de que uma mudança de atitude precisa ser adotada para consigo mesmo e para com outras pessoas. Uma mudança de atitude precisa ser
adotada. A depressão está lá, sinalizando. O fato somente de as pessoas terem fé cristã, mas eu tenho fé cristã, eu sei em quem eu creio, não significa que não ficarão deprimidas de vez em quando. Ser humano é ser humano, é uma caixa de problemas. Elas continuam sendo seres humanos, continuam sendo caixas de problemas. Mesmo assim, quando a depressão se instala, a pessoa pode tomar firme consciência da fidelidade imutável de Deus, seu perdão gratuito e suas promessas seguras. Isso, em geral, pode impedir que ela descambe para uma crise mais grave. A própria natureza da depressão significa que os sentimentos estão entorpecidos. Os sentimentos não estão normais. Portanto, as fontes normais de consolo do cristão, sua vida de oração e a Bíblia, talvez pareçam tornar-se sem significado, sem importância. Não existe resposta fácil para a depressão, mas é melhor prevenir do que remediar. Esse ditado é o máximo. Melhor prevenir do que remediar. A prevenção jaz em algum lugar na área de um conhecimento sempre crescente. Ela está adormecida, tanto intelectual quanto experimental, do imutável e incondicional amor de Deus. Esse conhecimento vai capacitar-nos a permanecermos firmes quando os acontecimentos externos ou os sentimentos internos forem dolorosos. Portanto, é necessário grande equilíbrio, muita força de vontade e preparo espiritual para superar a difícil fase que você está atravessando. Essa difícil fase que é arrasadora, porque muitas vezes, e a gente vê muito isso, as pessoas se preocupam muito em alimentar o corpo, mas precisam também alimentar o espírito e a alma. Não só pode alimentar o corpo, porque a alma e o espírito, o ser tricótomo, 3 partes, corpo, alma e espírito, precisam estar muito bem alimentadas para evitar que aconteçam essas coisas desagradáveis, incluindo a depressão. Tirar a própria vida para fugir de um problema não traz solução alguma. Não traz, vou tirar minha vida, vou me suicidar para fugir de um problema. Não traz solução. O sofrimento pelo qual passamos neste mundo deve servir como degraus para o nosso crescimento interior. Nada acontece por acaso. É preciso fazer do limão a limonada. Porque nesta vida há males que contribuem para o bem. E é por isso que discordo daquele velho provérbio popular que diz: Deus dá o frio conforme o cobertor. Quantas vezes você já ouviu isso? Deus dá o frio conforme o cobertor. Eu discordo. Creio que Deus dá o cobertor conforme o frio que sentimos. Aí eu creio. Eu creio que Deus dá o cobertor conforme o frio que a gente sente. Porque Deus é Deus de providência. Ele vai lhe dar de acordo com a sua necessidade, com aquilo que você busca, com aquilo que você pede. Ele está contemplando. Sempre imaginamos ser o nosso problema o maior de todos. Meu problema não tem solução, meu problema é o maior, eu penso no problema. Agora, eu quero lhe dizer, neste exato momento em que você está ouvindo esta nossa conversa, esta nossa palestra, existem milhões de pessoas com problemas maiores que os nossos.
É muito egoísmo pensar que o nosso problema é maior do que o das outras pessoas. Não podemos pensar dessa forma. Portanto, eu tomo como minhas as palavras do apóstolo Paulo, que escreveu: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais sofrimento que você esteja passando, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais alegria que você esteja sentindo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando acontece uma coisa que você não consegue encontrar uma resposta, fica revoltado, pare, porque o apóstolo Paulo escreveu, está lá na Bíblia: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E afirmativamente, o suicídio não é um ato de coragem. Pelo contrário, é uma ação de extrema covardia e egoísmo. Porque quando o indivíduo comete um suicídio, impõe para as pessoas que o rodeiam, que o cercam, uma vida de traumas profundos, inconformismo, muito sofrimento, decepções e indagações, são interrogações, são respostas, sem respostas. As pessoas ficam perguntando: por que fez isso? Por que aconteceu isso? Por que ele fez isso? Por que não falou nada? Então, sempre fica sem respostas para essas interrogações. As pessoas que perderam aquele ente através de um suicídio. E para reforçar esta afirmativa, eu entrevistei 20 famílias pertencentes às diversas classes sociais com histórias de suicídios. Neste meu trabalho de pesquisa, ouvi 60 pessoas durante quase 3 anos de pesquisas. 60 pessoas, 20 famílias, onde 85% dos entrevistados declararam sofrer de insônia, crises nervosas e ansiedade. Por quê? Porque perderam um ente querido através de suicídio. Os entrevistados relataram ainda que foram acometidos desses males a partir do suicídio de um de seus membros. Foi a partir do suicídio. Então a pessoa se suicidou pensando que acabaria com o problema. Morreu, perdeu a vida e deixou um problema maior para a família. Não é? Os familiares entrevistados também relataram sobre os frequentes pesadelos que os incomodam durante o sono e que geralmente envolvem o suicida. As pessoas ficam com pesadelos, vendo coisas e tendo sustos, uma noite mal dormida, um sono mal dormido, onde geralmente envolve o suicida. Quer dizer, até depois de morto está perturbando. É difícil, gente. O suicídio deixa um rastro de destruição. Primeiro, que a pessoa que cometeu foi autodestruído e a família fica completamente destruída. No campo espiritual, conceituamos o suicídio como uma ação diabólica, uma ação demoníaca. Já o meu professor de medicina legal, na época em que eu cursava a faculdade, o professor de medicina legal ia dar aula tal, e dizia: um indivíduo só pratica o suicídio no momento em que ele surta. Ele surtou e cometeu suicídio. Se não surtar, não comete suicídio. Mas eu prefiro dizer que são entidades malignas que se aninham, fazem um ninho na mente humana com a finalidade de levar o indivíduo à morte com as próprias mãos. Por isso que eu digo, é uma ação diabólica, uma ação de espíritos malignos, de influências negativas, de seres espirituais tenebrosos.
Com a prática desta ação maléfica, o ser humano compra um passaporte para o tormento eterno. Praticou suicídio, comprou uma passagem, comprou um passaporte para o tormento eterno, para o sofrimento eterno. Pois o divino Criador, quem é o divino Criador? Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade Santa. O divino Criador. Ele julgará culpado todo aquele que praticar tal homicídio. Quem é o divino Criador? O Pai. Quem é o divino Criador? O Filho. Quem é o divino Criador? O Espírito Santo. Mas como você diz que o divino Criador é a Trindade Santa? Ora, em Gênesis está escrito: façamos o homem segundo a nossa imagem. Façamos, plural. Deus Pai não fez o homem sozinho. Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos é plural, não é singular. Já a palavra imperativa, que haja terra, que haja luz, sim. O Pai criou sozinho, com o poder da palavra. Mas o homem, esse ser especial, foi a Trindade Santa, a Criadora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como o homem é um ser privilegiado, né? Então, por isso que o divino Criador julgará culpado todo aquele que praticar tal homicídio. E sobre este assunto é bom lembrar que Judas Iscariotes, o tesoureiro de Jesus, tesoureiro dos discípulos. Jesus andava com os discípulos. Judas Iscariotes era um discípulo e era inteligente, uma pessoa de uma visão, guardava o dinheiro, era o tesoureiro do grupo, ambicioso, egoísta, falso. E Judas Iscariotes, ao trair Jesus, ao vender Jesus, ceifou a própria vida, estava repleto de remorso, emocionalmente ficou completamente arrasado. As pessoas olhavam assim, apontavam: esse aí é o traidor, esse é o traidor, esse é o traidor. E aí ele, para se livrar, para fugir, além de traidor, covarde, né? Ceifou a própria vida, se suicidou. Quando, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Está lá escrito no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 18. Está escrito dessa forma: precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Ora, se o suicídio fosse algo aprovado por Deus, certamente Judas Iscariotes, o traidor, não teria escolhido morrer de forma tão trágica, se jogando de um abismo onde suas vísceras ficaram expostas em decorrência do impacto do corpo sobre o chão. Tão grande era a altura do abismo do qual ele se jogou, para fugir de tamanho remorso por ter traído o inocente Filho do Altíssimo. Um fator considerado importante é não se deixar influenciar pela história de homens, de figuras, de pessoas ilustres que tiraram a própria vida, que se suicidaram, como Adolf Hitler, o grande estadista alemão. Ele não era alemão, era austríaco, mas morou desde criança na Alemanha. E esse estadista alemão era a maldade encarnada. Era inteligente, era determinado, mas era muito mau. Perseguia os judeus, matou milhões e milhões de judeus. Era o estadista alemão.
Ele se suicidou. E o estadista Getúlio Vargas, do Brasil, também se suicidou. Não vamos comparar Getúlio Vargas com Adolfo Hitler. Getúlio Vargas era um estadista que começou, no mundo político como presidente, foi eleito democraticamente, depois instalou uma ditadura. Mas não era a encarnação do mal. Eram estadistas, orgulhosos, ambiciosos pelo poder. Eles se suicidaram, levados pelo orgulho e por terem fracassado em seus objetivos. Os dois estadistas cometeram ímpar loucura, imaginando ser uma fuga para a derrota política. Foram derrotados, tiraram a própria vida. O orgulho, a covardia, não existe nenhum ato de heroísmo nisso aí. Não é morrer pela pátria, é morrer pelo orgulho, pela covardia, para fugir de situações, fugir de problemas. É terrível para uma pessoa adotar o suicídio como única saída, em vez de assumir as consequências pelos erros cometidos. Inaceitável também é uma pessoa adotar o modismo dos terroristas árabes que se transformam em homem-bomba e aí explodem em nome de Alá, iludidos por doutrina utópica que promete aos pretensos mártires uma rica recompensa no paraíso. A interpretação deles não está correta. É utópica, é ilusória, porque Deus não aprova o suicídio. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém e também de tirar a própria vida. Além de ser crime, tirar a vida de uma pessoa, um homicídio, é crime também, é abominação, é uma coisa que Deus abomina, que Deus condena. Tanto é abominável no plano físico como no plano espiritual. O homem deve ter plena consciência de que Deus não estende sua misericórdia ao homem que tira a sua própria vida. Repetindo, Deus não estende sua misericórdia ao homem que tira a sua própria vida. Como assim? Porque quem tira a própria vida não tem tempo algum de pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos. Quando a pessoa consegue se arrepender verdadeiramente dos pecados que cometeu, pede perdão a Deus e muda completamente seu comportamento, Deus perdoa e dá vida nova. Eu não estou aqui falando de religião A, B ou C, porque na realidade é dessa forma. Eu estou aqui falando para quaisquer opção religiosa, quaisquer uma delas. Estou aqui com placa de igreja, não é isso que eu estou fazendo. A criatura humana não foi feita para destruir, mas para viver e progredir. Tirar a vida humana é um direito exclusivo de Deus. Deus a deu, Deus a tirou. Ninguém mais tem esse direito. E a ninguém mais, Deus deu o direito de tirar a vida, nem a própria, nem a de outro. E todo aquele que transgredir os mandamentos divinos pagará um alto preço pela sua desobediência. Pagará sim. A Bíblia mostra isso aí. A Bíblia católica, a Bíblia evangélica, os livros de outros segmentos religiosos, livros da doutrina kardecista, espírita, todos eles mostram que o homem que transgride a lei divina paga um preço muito alto. É de fundamental importância o homem não esquecer que o sexto mandamento, qual é o sexto mandamento? Não matarás. É uma lei que permanece em vigor neste planeta embrutecido
e repleto de transgressores reincidentes. Pessoas que vivem a praticar o mal, fazem o mal, praticam o mal, repetem a maldade que fazem. O planeta está cheio dessas pessoas reincidentes, transgressoras. É um planeta muito complicado esse nosso planeta Terra. Está cheio de pessoas com maldade no coração. Portanto, meu amigo ouvinte, você que está ouvindo, ocupe seu tempo com coisas proveitosas e edificadoras, coisas que edifiquem, que façam crescer e não diminuir, que façam prosperar e não regredir. Não dê lugar aos inimigos de nossas almas. Conte para Deus os seus problemas. Busque também orientação junto a uma pessoa amiga ou alguém que esteja preparado para lhe ajudar. Uma pessoa da área comportamental, profissional, tem tudo para lhe ajudar. Tente dividir o seu peso com outra pessoa, porque se você deixar a coisa acontecer e não dividir, a panela de pressão vai fervendo, vai fervendo, vai fervendo, vai fervendo, certo? Não tem pressão para sair e de repente vai explodir. E quando explode, o estrago está feio. Saiba que mente desocupada é oficina de Satanás. Minha avó já dizia, minha bisavó também, meus pais também diziam, e você já ouviu muito isso. Mente desocupada é oficina de Satanás. Porque você está com a mente desocupada, os espíritos malignos de influência negativa começam a trabalhar, se alinhando, colocando ideias negativas, coisas ruins, e aí trabalha o dia todo, a ponto de você fazer besteira. Não esqueça que sua vida é preciosa para Deus. Não esqueça que sua vida é preciosa para você também que está ouvindo. Não esqueça que sua vida é preciosa para a sua família que Ele ama. Ah, minha família não gosta de mim. Não, gosta sim. Ama você. Você é precioso para a sua família. Você é preciosa para a sua família. Não seja covarde e egoísta. Não seja. Pare, pense. Dê uma chance a si próprio. Dê uma chance a si próprio. Não há tempestade que não passe. Não há problema que não seja resolvido. Diga não ao suicídio. Diga sim à vida. Repetindo, diga não ao suicídio, diga sim à vida. Você deve fugir das tentações, desses impulsos suicidas. Fuja. Busque ajuda, ocupe sua mente com coisas boas, faça sua prece, faça sua oração, faça sua reza, clame a Deus, busque um profissional, desabafe, se abra com alguém, esvazie-se de problemas, porque o homem é uma caixa de problemas, o ser humano é uma caixa de problemas, ele tem que esvaziar sempre. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, o apóstolo Paulo escreveu esta palavra maravilhosa, que nos conforta, nos consola, nos gera esperança, nos gera vida e não morte. Olha só, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não foi ele o fialho, o palestrante quem escreveu. Foi o apóstolo Paulo, o homem que tinha o sopro do Espírito de Deus na vida. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o quê? Com a glória a ser revelada em nós. A glória de Deus. E o famoso advogado indiano, o grande líder de multidão, Mahatma Gandhi, foi um grande pai espiritual na Índia, influenciou o mundo todo. Ele falou: não ter controle sobre os sentidos
é como navegar em um navio sem leme, fadado a se desmanchar em pedaços ao contato com a primeira rocha. Vamos repetir? Não ter controle sobre os sentidos é como navegar em um navio sem leme, fadado a se desmanchar em pedaços ao contato com a primeira rocha. Um navio sem leme não tem controle algum. Uma embarcação sem leme não tem controle algum. Está prestes a colidir, certo? E colidindo com a primeira rocha, vai se desmanchar. O impacto será muito grande. Então tenha cuidado. Não alimente esse espírito maligno que está colocando em sua cabeça para você tirar sua própria vida, se suicidar. A vida é bela. Contemple a natureza, o canto dos pássaros, as vozes dos animais. Contemple as pessoas, as árvores. Contemple o céu, o universo, as estrelas, os astros, os rios, os mares. Contemple a você próprio, contemple a sua família, contemple os seus amigos, dê graças a Deus por tudo. Olhem para as coisas belas que estão ao seu redor e que muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas não conseguem enxergar. Então, tenha muito cuidado. Não dê o seu lugar às coisas malignas. Que você possa, a partir desta minha palestra, ter sido alimentado espiritualmente, ter sido afagado com estas palavras. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde. Paz, luz, contentamento.